Estamos quase a entrar no novo ano de 2024, certo? Mas ainda temos umas horinhas ainda neste ano velhinho de 2023, por isso aqueles que estão a gostar tanto de 2023 ainda têm umas horinhas para o aproveitar, ok? Não fiquem tristes. E também aqueles que ainda têm alguma coisinha por cumprir, algum cheque por fazer naquela lista que realizaram no início do ano, pronto, já está apertado, mas ainda há algum tempo, a menos que seja uma daquelas resoluções que nós fazemos fantásticas de início de ano, tipo, vou perder 10 quilos este ano, esqueçam, ok? Já não há tempo para isso, muito menos com aquilo que vão comer logo à noite, ainda vão ganhar mais uns quilinhos extra, ok? Mas realmente estamos nesta altura do ano de nós fazermos este género de coisas, não é? O balanço de como correu o ano, de como aquilo que nós conseguimos alcançar, aquilo que nós não conseguimos fazer, na altura de nós prepararmos e realizarmos novos planos para o ano que aí vem, aquilo que nós nos propomos fazer. Mas não era bem nisso que eu gostaria que nós meditássemos esta manhã, sobre essas coisas, mas sim naquilo que nós precisamos de fazer antes de nós realizarmos esses planos, não é? Porque para fazer isso, primeiro nós temos que fazer uma análise. Primeiro nós temos que saber em que ponto nós estamos, qual é a situação da nossa vida. Temos que fazer um autoexame às nossas vidas para aí sim nós podermos realizar planos, nós podermos traçar objetivos, metas, sabermos aquilo que desejamos mudar nas nossas vidas. Eu confesso que não é algo que eu esteja propriamente à vontade para falar. Aliás, inicialmente não era este o tema que eu estava a preparar para partilhar com os irmãos, porque isto é algo que eu estava a ver exatamente para mim mesmo, não é? Nesta altura em que nós fazemos isto, era essa autoanálise que eu estava a fazer para mim, o meu relacionamento com o Senhor, e o Senhor foi colocando no meu coração o desejo também de partilhar isto com os irmãos e de meditarmos um pouquinho juntos esta manhã, e por isso que seja o Senhor realmente a orientar todas as coisas, a guiar todas as coisas, a falar pela sua palavra, para a edificação da sua igreja e do seu povo. É esse o meu desejo e oração. Podemos ir abrindo as nossas Bíblias em João, capítulo 15, em João 15, onde nos vamos basear esta manhã. E vamos manter as nossas Bíblias abertas aqui. Nós vamos ver muitos versículos e para facilitar, nós ficamos com as nossas Bíblias abertas aqui em João 15 e eu vou projetar depois os versículos por uma questão de ser mais rápido e mais fluido, ok? Portanto, João 15. Então, como nós estávamos a falar, eu gostava que nós nos lembrássemos também que nós hoje em dia nós estamos inseridos numa sociedade que nos tenta influenciar de tantas e tantas maneiras. E quando eu digo que nos tenta influenciar, digo que nos tenta passar várias mentiras, não é? Que estão em completo desacordo com a palavra de Deus. E então, estando inseridos nesta sociedade que se afirma ser de uma cultura avançada, não é? Uma cultura de conforto e conveniência, certamente duas das maiores mentiras que nos tenta passar é a autossuficiência e a satisfação imediata, a satisfação fácil, não é? A autossuficiência porquê? Porque hoje em dia, se nós temos algum problema que nós precisamos de resolver, alguma coisa que nós precisamos de saber, facilmente nós conseguimos resolver, não é? Basta, se temos algum problema, nós gastarmos algum do nosso dinheiro para arranjarmos uma solução, ou se temos alguma dúvida, nós vamos ao nosso grande amigo Google, digitamos lá e vai-nos dar uma lista enorme que é só escolher aquilo que nós precisamos de saber, ou então, se queremos aprofundar algum tipo de conhecimento, com que facilidade hoje em dia nós nos conseguimos inscrever em algum género de curso e frequentarmos algum curso. São feitos programas exatamente feitos à nossa medida, tudo aquilo que nós precisamos, não é? Se temos algum problema de saúde, basta nós tomarmos este medicamento, aquele, algum comprimido. Então, nós apenas tentamos resolver as coisas de uma forma natural até nós encontrarmos qual é o caminho certo a seguir. E tudo vai ficar bem, tudo vai correr bem,
porque no homem nós confiamos, na autossuficiência. E satisfação imediata, satisfação fácil, porque nós ficamos facilmente satisfeitos com o Criador, com a criatura e não com o Criador. Nós ficamos satisfeitos com coisas. Nós ficamos satisfeitos com coisas que podem enferrujar, que podem desaparecer, não é? Podem ser roubadas, podem ser destruídas. Nós ficamos satisfeitos com tudo aquilo que está à venda esta semana nos nossos sites favoritos de compras online, não é? Hoje está tudo à distância de um clique, cada vez chega mais rápido a nossas casas, não é? Em todo o conforto. E nós ficamos muito contentes, muito satisfeitos com o nosso novo brinquedo espetacular, pelo menos até que nos aborrecemos dele e partimos para outra coisa. Então, autossuficiência e satisfação fácil, satisfação imediata. E mesmo se nós pensarmos também num contexto da nossa vida cristã, também isto pode ser um perigo, não é? Hoje também nós temos a nossa própria variedade, não é? de aplicações, não é? Todas feitas para o universo cristão. Temos tantos blogs que podemos ler, vídeos de YouTube super criativos, temos acesso a tanta música emocionante, acesso às últimas bíblias de estudo, ilustrações de sermões. Cada vez vemos mais templos, não é? Modernos e cheios de tecnologia, panfletos apelativos, tanta coisa. Toda a máquina bem oleada do século XXI, não é? Eficiência, engenho, experiência, todos os ingredientes certos para uma vida espiritual que seja funcional, próspera, quer a nível pessoal, como corpo, certo? Pode ser, ou talvez não é? Também aqui poderá ser autossuficiência e satisfação imediata. E deixem-me só fazer aqui um parênteses muito rápido. Estas coisas que eu acabei de dizer, eu não estou a dizer que não são lícitas, ou não são úteis, ou que não devemos usá-las, nada disso. Dou o meu exemplo pessoal, exemplo da Júnia, mesmo na preparação do currículo da escola dominical, ferramentas de apoio para as lições, ou seja, tanta coisa boa que podemos e devemos usar, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Mas nós sabemos como é tão fácil nós nos esquecermos dos princípios mais básicos, dos princípios mais elementares da nossa fé, neste mundo que anda numa alta velocidade, neste mundo que gira em distração. E então, com que facilidade nós nos podemos tornar, por exemplo, como Israel, lá no Antigo Testamento, num tempo em que havia templos, sacrifícios, celebrações, sábados, não é? Tudo estava em pleno andamento. Mas devido à ausência de uma busca sincera pelo próprio Deus no seu meio, a sua adoração não era agradável diante de Deus. Deus não se agradava da sua adoração. Então, esta manhã, que nós tenhamos a mesma preocupação que Paulo, lá quando escreveu aos Coríntios, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Este é o autoexame desta manhã. Nós estamos a colocar o dedo na pulsação da nossa fé, no batimento cardíaco da nossa vida espiritual. Existe agora, neste momento, neste novo ano que se inicia, uma devoção, como o apóstolo Paulo disse, uma devoção simples, sincera, pura a Cristo? Eu busco pessoalmente, em particular, eu busco sacrificialmente o Deus vivo, ou sou autossuficiente e facilmente satisfeito? Então vamos ver alguns pontos esta manhã. E o primeiro ponto, e podem não ouvir mais nada do que eu vou dizer, porque vou estar a ser muito chato e muito monótono, mas guardem isto. Se guardarem isto já é bom. Primeiro ponto, buscar, seguir o nosso Senhor e Salvador é extremamente necessário.
buscar, seguir o Senhor é extremamente necessário. E vamos ser claros, a busca sincera e contínua e deliberada por Deus não apenas é útil para o crente, não apenas é aconselhável, não apenas é meramente exigido, mas é visto pelo Espírito de Cristo como sendo extremamente necessário para as nossas vidas, para a nossa utilidade no reino. Se não ouçamos então estas palavras ditas pelo grande pastor às suas ovelhas, então em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O Senhor Jesus está aqui a usar uma metáfora, uma que era comum ao entendimento, à realidade deles, sobre uma vinha e sobre um viticultor que cuida da vinha. Versículo 2, toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então existe aqui a experiência daqueles que afirmam ser seguidores de Cristo, aqueles que estão na igreja, aqueles que estão visivelmente na vinha. E ao longo do tempo, é claro que alguns não estão a dar fruto, não estão a dar evidência, nenhuma evidência de serem parte de Cristo. Então Deus os remove, Deus os retira como um ramo morto. E estes são aqueles que são afastados pela verdade, ou se afastam lentamente para que não tenham nenhum relacionamento significativo em Cristo. E finalmente são peneirados e conhecidos no tribunal da eternidade. Mas também existem aqueles que estão claramente a dar fruto, que estão a dar evidências claras de uma união espiritual com Jesus Cristo, que são verdadeiramente parte, não é, desta videira verdadeira. E Deus irá podá-los, Deus irá cuidar deles, moldá-los, testá-los, discipliná-los, para que possam dar mais frutos, para que possam tornar-se mais parecidos com Cristo, para que possam tornar-se mais úteis ao agricultor. Eles não são ramos mortos, inúteis. E no versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus ele está aqui a falar aos seus discípulos na noite anterior à sua morte, não é? Na última ceia. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está aqui a dizer é que não somos nós, não é? Não somos nós não ganhamos acesso até à vinha. Nós não ganhamos a nossa salvação. Nós somos salvos com base naquilo que Cristo faz, com base naquilo que Cristo declara, na palavra que Ele falou. Então nós não somos salvos ao darmos frutos. Nós não somos salvos ao tornarmos-nos religiosos ou moralmente decentes e por aí adiante. Não somos salvos por estarmos em associação com os outros ramos, com o resto da igreja. Mas nós somos salvos apenas e somente por causa da graça do Senhor, em eleger, em chamar, em transformar pela fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vós já estáis limpos, Ele diz aos discípulos, limpos por causa do que Ele fez, limpos por causa da sua graça. E agora, especialmente para esta manhã, os versículos 4 a 6. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhem e lançam no fogo e ardem. O que vemos aqui é a responsabilidade de cada homem, de cada mulher, de cada menino, de cada menina, que chama Cristo de Salvador e Senhor. Jesus diz, está em mim, permanece em mim, para dar frutos. Se não o fizeres, não poderás fazer nada. Se não o fizeres, serás rejeitado, porque a fé verdadeira é demonstrada como sendo a verdadeira fé
pela produção de frutos. E a produção de frutos só vem da permanência em Cristo, de estar em Cristo. Mas o que significa isto? Permanecer em Cristo, estar em Cristo. O Senhor Jesus ele está a falar de um compromisso contínuo, de um compromisso pessoal, sincero do crente consigo mesmo, com o Senhor Jesus. Permanecer significa viver, habitar, estar estável, não andar à deriva, a vagar, a ir e a vir, não é? Não é reconhecer a sua condição e ter um interesse súbito e depois ficar entediado, de começar bem e depois desaparecer, murchar. Mas permanecer significa manter o curso, permanecer estabelecido em Cristo, estar perto dele, viver dele, extrair força dele. Permanecer em Cristo, os que permanecem em Cristo são aqueles que não são casuais, que não são vagos no seu compromisso, que não são indiferentes, mas estão a aproximar-se de Deus, invocando em oração, a ler, a estudar, a meditar na sua palavra, não é? Trazendo-a à sua mente, colocando-a em prática no seu dia-a-dia. Estão ligados a outros irmãos, precisando deles, servindo-os, confiam, descansam em Deus, chorando, confessando a sua fraqueza humana, mas crescendo na graça e no conhecimento do seu Salvador. Aqueles que permanecem em Cristo bebem água fresca, água da fonte viva. Não bebem uma água estagnada, não é? De algo, de alguma experiência do passado, alguma memória. Não, mas estão a encontrar pão fresco, maná fresco de Deus todos os dias. Não comem as migalhas secas de meses anteriores ou apenas recordam algum versículo favorito, mas não exploram mais do que isso. Não. Aqueles que permanecem em Cristo pensam mais em termos de um amor caloroso por Deus do que apenas os chamados deveres que precisam de ser cumpridos. E conhecem as suas falhas porque quanto mais se aproximam da luz, mais procuram viver com e o seu Salvador, mais óbvio se torna que não são aquilo que gostariam de ser. Mas continuam a andar, continuam a permanecer, mantêm-se perto dele e o resultado disso é um crescimento das virtudes espirituais da verdadeira fé. Se nós quisermos ligar Gálatas 5 e os frutos do Espírito, aqui à nossa passagem de João 15, a vinha e o seu fruto, e vamos fazer isso, não é? Essas virtudes espirituais que vêm de estar em Cristo e andar com Cristo. Nós vemos o amor a brilhar, não é? O primeiro dos frutos do Espírito que estão ali listados em Gálatas. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos, o amor aos perdidos, aqueles que estão sem esperança. Vemos alegria e paz, não é? Que são constantes, embora nós vamos ter tristezas, vamos ter lágrimas, mas a alegria e paz são sobreabundantes. Vemos paciência e bondade e gentileza, há fidelidade, autocontrole, não tudo de uma forma perfeita, de uma forma instantânea, mas como uma semente que cresce, não é? Até à maturidade cristã ao longo do tempo, que é fruto de permanecer, é fruto de ser parte de uma videira verdadeira, não é? Estas graças espirituais que fluem pela vida daqueles que permanecem em Cristo. E em sentido contrário, em sentido inverso, nós temos o versículo 6, não é? A falha, o falhar em permanecer em Cristo, que significa uma falha em dar fruto. E isso deve ser visto como motivo de alarme por qualquer um que diga ser seguidor de Cristo, de Jesus. Na melhor das hipóteses, isso significará uma ineficiência espiritual, incapacidade de servir a Cristo, de enfrentar provações, de superar a tentação, de ser um cristão saudável e funcional na vida da Igreja, de servir. Em vez de amor a Deus, haverá um distanciamento dele, não é? Verão apenas Deus como uma figura
de comando, não é? Que deve ser relutantemente satisfeito com alguns deveres, mas não haverá apetite por ele, desejo por ele. Em vez de amor ao próximo, haverá egoísmo ou indiferença, não é? Colocando em primeiro lugar os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. Em vez de um amor aos perdidos, haverá apatia ou então fatalismo, não é? Que deixemos Deus salvar quem quiser ou puder, não é? O fracasso em cumprir, o fracasso em permanecer em Cristo, significará que em vez de alegria, haverá tristeza, haverá depressão, haverá miséria, porque a alegria busca-se em ter coisas, não é? Em ter aquilo que os outros têm, etc. Em encontrar paz em outras coisas, em vez de alicerçar na rocha, que é Jesus Cristo. E nós podemos continuar e podemos inverter todos os frutos do Espírito e ver como é quando não há fruto, não é? Falta de domínio próprio, ser rude em vez de haver gentileza, exigir em vez de paciência. E isto é o melhor cenário para aqueles que não estão a permanecer em Cristo. Não é? O melhor cenário é fraqueza espiritual, ineficácia, fracasso. Porque o versículo 6 indica-nos que uma fé professa que, em última análise, não tem uma conexão verdadeira e viva com a seiva de Cristo, a seiva da videira verdadeira, uma fé que não produz fruto, acabará por se revelar uma fé falsa, não sendo mais do que um ramo morto, preso, suspenso entre os outros ramos vivos da videira, que o agricultor descobre, remove e é queimado no fogo. E eu não estou aqui a falar, como é óbvio, não estou aqui a falar de perda de salvação, nem nada disso do género. Aliás, não há nenhuma razão confiável para dizer que a salvação, a verdadeira salvação existe em primeiro lugar. Porque a salvação sempre produz perseverança. Esta é a mensagem do Novo Testamento. A salvação, a Bíblia compara a nossa vida cristã a uma corrida, não é? Então a salvação das nossas almas não é um agitar de emoções que tira uma pessoa do ponto de partida para dar algumas voltas na pista. Mas não, é uma maratona duradoura, com tudo o que isso implica, com todos os arranhões, todos os tropeços, todas as reviravoltas, mas é terminar aquela corrida, é chegar ao fim. Então ajusta a tua mente no que Cristo é e busca-o, segue-o até ao fim. E é por isso que é extremamente necessário que nós busquemos o Senhor neste novo ano, para conquistar, para superar, porque nós em nós mesmos não temos capacidade, não temos forças para vencer o pecado e muito menos resistir, não é, a este mundo, a menos que permaneçamos em Cristo, a menos que permaneçamos em Cristo. Então, mas apesar de, em 2024, em tantos lugares do mundo, não é? Alguns ramos mortos serão cortados, certamente também haverá uma colheita, não é? De frutos na vida de outros. Haverá também o rejuvenescimento de alguns que estavam a murchar, porque o Espírito de Deus os chamará de volta para si. E haverá também um enxerto de novos ramos, à medida que o Espírito trabalha através do poder do Evangelho. E isto nos leva para o nosso segundo ponto, esta manhã. Então, buscar, seguir o Senhor é extremamente necessário, mas é também extremamente satisfatório, nos traz plena satisfação. Plena satisfação. E vejamos quão grande é o engano de Satanás quando sussurra aos nossos ouvidos que a busca por Deus é monótona, é chato. Não é? Esta pequena mentira que, se nós formos honestos, alguma vez já surgiu na nossa mente. Mas esta mentira está em contradição direta com o testemunho claro da Bíblia. Se não, vejamos o convite que nos é feito no Salmo 34. O que é que nos diz? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Prova e vê que o Senhor é bom. Não diz coloca-o à prova e vê todo o bem que o Senhor pode fazer na tua vida. Ou faz de Deus o teu gênio da lâmpada. Não. Prova
prova, chega perto dele, participa dele, recebe das suas mãos a bênção de si mesmo. Deus é chamado de Deus vivo por uma boa razão, porque Ele está vivo. Então relaciona-te com Ele, descobre que há contentamento nele, encontra satisfação nele, encontra paz nele. Vê a sua bondade, vê a sua sabedoria, vê a sua beleza. Ele é uma fonte de admiração inesgotável. O propósito do homem, o propósito do ser humano, a razão de nós estarmos aqui, é para adorar Deus e desfrutá-lo para sempre. Não é para adorar Deus e depois sermos forçados, não é? É uma monotonia de apaziguá-lo para que Ele não nos faça mal. Não, nada disso. Não é reconhecermos quem Deus é e depois vivermos como se Ele não estivesse realmente presente, como se Ele não existisse, não estivesse por perto. Mas é adorá-lo e desfrutá-lo. Não porque seja o trabalho de Deus fazer-nos felizes. Não é nada disso. Mas é este o nosso propósito de adorá-lo. E quando através de Cristo, quando pelo seu Espírito nós fazemos isso, nós encontramos uma alegria indescritível, aquela alegria que o mundo não nos pode dar. Porque é para isso que nós fomos feitos. É para isso que nós fomos criados, não é? Está escrito no nosso ADN espiritual, está escrito na nossa alma, que nós encontraríamos prazer em buscar Deus, se seguirmos o caminho certo. Nós não fomos criados para encontrar satisfação em coisas, mas sim no nosso Criador. E essa é a razão pela qual, não é, hoje, nos dias de hoje, existem tantos pelo mundo fora, apesar de tanto conforto que nós temos, não é? Existem tantos que vivem mergulhados na tristeza, não é? Profundamente miseráveis, até dependentes de medicação, comprimidos, porque são incapazes de encontrar satisfação. E incapazes de saciar esse desejo, ficam deprimidos, insatisfeitos, procuram um propósito, procuram ideologias, procuram movimentos políticos, seguem influenciadores nas redes sociais como se fossem deuses, não é? Tudo para tentar adormecer as suas consciências. Tudo para tentar tapar o buraco da ausência de Deus nas suas vidas. Esse fracasso em adorá-lo e desfrutá-lo através do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que também nós, não é? Os crentes, só conheceremos inquietação se nós procurarmos encontrar satisfação nas mesmas coisas em que o mundo procura encontrar satisfação. Nas nossas riquezas, no nosso trabalho, em queremos ter uma carreira de sucesso, no entretenimento, nos relacionamentos, em vez de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus que está implantado nos nossos corações, é Ele que nos leva a ansiar pela adoração do Pai através do Filho. E não descansará e nem permitirá que outros ídolos proporcionem uma alegria duradoura. Ouçamos aquilo, não é? Que um homem que tinha tudo, um dos maiores reis que este mundo já conheceu, diz: prova e vê que o Senhor é bom. E este é o mesmo pensamento que Pedro teve séculos depois e que nos escreveu: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Anseia por aquele leite espiritual puro que vem de Deus. E vejamos agora o testemunho daqueles que fizeram isso. O testemunho daqueles que provaram, que buscaram o Senhor, provaram e viram que Ele é bom. O que é que eles nos têm a dizer? E vamos começar com David. O que é que ele nos diz? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Podemos dizer que este é o sinal de um homem satisfeito? Eu acho que sim, não é? Ele está ansioso por estar diante de Deus. Paulo, em Filipenses, nos fala sobre como partir e estar com Cristo é melhor do que a vida. E ele nos diz:
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Nada comparado a conhecer a Cristo. Asaf, o que nos diz no Salmo 73, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Estas são pessoas que provaram, são pessoas que viram. Os filhos de Corá, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Moisés, no Salmo 90, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, com o teu amor inabalável, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Eu devo confessar que pela manhã normalmente a minha satisfação está num belo pequeno almoço. Mas não é? O que Moisés diz aqui, satisfaz-nos pela manhã, sacia-nos pela manhã com a tua benignidade. Ele provou e viu que o Senhor é bom. David, outra vez, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E tantos outros testemunhos que nós poderíamos ver na palavra, daqueles que buscaram o Senhor, daqueles que provaram, viram que o Senhor é bom. E terminamos com um exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo com o seu Pai, o Senhor Jesus. Ele que tantas vezes, não é, se retirava, se isolava para ficar em oração com o Pai. Foi aquele que disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O único homem perfeito que já viveu, Deus tornado homem, estabeleceu o exemplo para encontrarmos satisfação no seu Pai Celestial. É difícil falar do valor de Deus, porque isso quase que implica que tal fosse possível de fazer, que tal fosse possível de medir e calcular, não é? O seu valor é infinito e estamos muito além de qualquer comparação humana. Jeremias, ele diz-nos, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome, em força. Ana disse, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. E Isaías declarou, eis que todas as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Tão digno, tão grande, tão incalculavelmente valioso é Deus. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Toda a riqueza, toda a pompa, toda a cerimónia, não é? Estátuas grandiosas, os edifícios majestosos, o desfile das nações são nada comparado com Deus. A quem, pois, me fareis semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o Santo, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, não é? O sol, a lua, as estrelas, os planetas, todo o universo, tudo está lá. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas as coisas chama pelos seus nomes? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não é incrível? O Salmo 19 diz-nos que os céus declaram a glória de Deus, não é? A vastidão deste universo aparentemente infinito é apenas o reflexo da glória de Deus. É apenas como se fosse um coro a cantar e a nos convocar a glorificá-lo. Quão grande é o nosso Deus. Então, buscá-lo e segui-lo para provar e ver que Ele é extremamente satisfatório, que Ele nos traz plena satisfação. E não é então de admirar que com o desígnio das nossas almas de buscar e encontrar prazer nele e o anseio do Espírito dentro de nós como filhos de Deus e ao estarmos debaixo, não é, do comando deste Deus tão majestoso, tão grandioso, tão poderoso, não é de admirar que nós
encontraremos satisfação em conhecê-lo, em buscá-lo, em segui-lo. E seria uma surpresa que nós não desejássemos alcançar isso neste novo ano de 2024. Seria uma surpresa. Isso nos faz lembrar também um episódio na vida do Senhor Jesus, quando ele foi recebido em casa de Marta e a sua irmã Maria, a irmã de Marta, se assentou, buscou o Senhor, se assentou aos pés de Jesus, não é? E ficou a ouvir, a deleitar-se com os seus ensinamentos. E Marta, ela estava distraída. Marta, ela estava muito atarefada. E vai ter com o Senhor Jesus: não te importas que eu esteja aqui a trabalhar e Maria esteja aí sentada? Diz-lhe para me vir ajudar. E o que é que o Senhor Jesus responde? Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas uma coisa é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Sentar-se aos pés de Jesus, buscá-lo, ouvi-lo. Então, neste nosso autoexame, nós estamos distraídos ou nós estamos sentados aos pés de Jesus? Nós procuramos buscá-lo e melhorar o nosso relacionamento com Ele. Buscar, seguir o Senhor é extremamente necessário. E buscar, seguir o Senhor é extraordinariamente satisfatório. E por último, e muito brevemente, apenas um último ponto para aqueles que não são filhinhos de Deus, que podem nos estar a ouvir. Para buscar Deus, como nós temos falado esta manhã, deves ir até Ele através do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus não diz para tu olhares para este novo ano e te tornares mais espiritual à tua maneira. Não é isso. O Senhor Jesus, Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diz isto um pouquinho atrás, lá em João 14:6. Estas são palavras simples. Não há aqui nenhum significado oculto, não há aqui nenhuma interpretação que precise ser feita, não há aqui nenhum simbolismo. São palavras simples e fáceis de entender. Em resposta à pergunta, não é, de qual o caminho para Deus, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Em antecipação à objeção de que muitos afirmam ter conhecimento da verdade, o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é a medida contra a qual todas as outras reivindicações devem ser feitas. E ao dar esperança diante da sua própria mortalidade, do espectro sombrio da morte, o Senhor Jesus disse: eu sou a vida. Ele é a fonte da vida, a fonte da alma eterna, a esperança da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser através do Filho, Deus encarnado. Crês tu nisto? Abraçaste já tu isto? Mais do que apenas a um nível intelectual? Existe um Deus santo, um Deus eterno, pessoal, que criou os céus e a terra, tudo o que existe ao mais ínfimo detalhe. Colocou na nossa consciência uma noção básica de bem e de mal, fez a nossa alma eterna, deu-nos tudo aquilo que nós temos, não nos deve absolutamente nada. Mesmo que nós possamos pensar que já fomos prejudicados no passado e aqui e ali, nada disso. Muito pelo contrário. Tudo o que nós temos, cada respirar, cada gota de água, cada pedaço de comida, cada momento de alegria e de felicidade, é tudo graça e merecido. E quantas vezes nós o desafiamos, quantas vezes nós o esquecemos, nós o recusamos, quantas vezes nós pecamos abertamente contra Ele e escolhemos as nossas paixões e desejos em vez dos seus caminhos. Eu, tu, todas as pessoas da terra ficaram aquém da glória que Deus exige. Fizemos ativamente aquilo que Deus chama de mal. Falhamos em fazer aquilo que Deus chama de justo. E por causa disso, por causa destes atos
de rebelião contra o Deus, a Bíblia diz que o castigo é a morte eterna. Mas para mostrar a sua misericórdia, num ato de pura graça, de puro favor imerecido, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, como nós temos celebrado estes dias. Mas ele cresceu, não é? Ele viveu a vida que Deus exigiu, aquela que nós não conseguimos viver. E na cruz ele morreu, ele sofreu a morte que a justiça exigiu, aquela que nós merecíamos. E ele ressuscitou para mostrar que a forma como ele viveu e como ele morreu foi agradável, foi aceite pelo Pai. E subindo aos céus, ele deixou para trás uma mensagem. Arrepende-te, arrepende-te, crê na minha morte em teu lugar, a minha vida pela tua, o meu sacrifício pelo teu pecado. Abandona a tua impiedade, abandona o teu pecado, volta-te para Deus e serás salvo. Não precisas de morrer eternamente, podes viver eternamente. Lembra-te que não de qualquer maneira, não por uma qualquer fé, não é por meio de uma religião, de uma filosofia de ideias pessoais, não de uma forma automática. É apenas por meio de uma crença e compromisso com a videira verdadeira, com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E podes ir ao Pai através dele. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra.